Estamos aqui em mais um podcast do RJ+. O RJ é muito mais do que a gente tem ouvido falar. Nós estamos aqui hoje com o Miguel. O Miguel é o novo presidente do CREA Rio de Janeiro, que vem revolucionando, trazendo novidades para o nosso segmento, abraçando os engenheiros do estado do Rio de Janeiro, assim como o Vinícius, que está fazendo um trabalho, começou muito bem no Confeia, fazendo um trabalho bacana, está cheio de novidades. Nós vamos falar aqui sobre engenharia, porque o Rio de Janeiro é muito mais engenharia. Miguel, vamos lá, conta pra gente como é que é essa experiência, né? Você participou de uma campanha de uma competição bem bacana e acabou vencendo o pleito e está aí nos primeiros passos no CREA Rio de Janeiro. O que você está vendo? O que você está trazendo de novidades para esse segmento que sem engenharia não há desenvolvimento? Oi, Ricardo. Oi, Ednei. Oi, vocês que nos acompanham aí, pessoal que está aqui, a audiência da RJ+, né? Primeiro, obrigado pelo convite, poder estar aqui conversando com vocês. Olha, é o meu primeiro podcast depois de eleito. Opa, privilégio aqui. E é interessante porque eu fui eleito fazendo um podcast, né? É verdade. A gente criou um podcast chamado Inova Rio, com uma pegada exatamente nesse tema que você está trazendo, de engenharia e inovação. E acabou que dali surgiram tantos debates, tantos, né, um acúmulo de propostas e de conexões, e que acabou culminando numa candidatura para a presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e das Geociências, que é o CREA, né, e na vitória dessa eleição. É uma eleição marcada por algumas peculiaridades. É uma eleição que pela primeira vez foi online. É uma eleição que foi a maior votação da história do CREA, apesar de ainda ser muito baixa, proporcionalmente falando. E eu fui eleito como o presidente mais jovem e mais votado aqui do CREA do Rio de Janeiro. Então, realmente é um marco, assim, né, de mudança. Vamos fazer 2 meses, apesar de parecer muito mais. A gente assumiu ali a partir do dia 2 de janeiro o conselho, e esse começo, assim, está sendo muito denso. São muitas as demandas, muitas as necessidades, a gente já está respondendo em algumas direções, mas existe uma inércia natural do conselho numa direção. A gente não está chegando para puxar freio de mão, tentar dar cavalo de pau, nada disso, mas a gente quer ajustar alguns rumos, né? Nós temos... durante a campanha a gente apresentou um programa, e esse programa foi escolhido majoritariamente pelos profissionais. Ele se calcava em 3 eixos, assim. A gente pode aprofundar aqui se vocês quiserem, eu já posso ir antecipando o que a gente já começou a fazer, mas defesa do setor. E quando a gente fala setor, a gente não se restringe aos profissionais que trabalham em CLT numa empresa grande, a gente fala de todos, os autônomos, os empresários, as instituições, as profissões correlatas. Então, assim, é o setor. O setor, como você bem colocou, das engenharias, como a gente costuma se referenciar, claro que entra agronomia, geociência, como eu falei, né? Mas das engenharias é um setor que é responsável só no Rio de Janeiro por centenas de bilhões ano de geração de riqueza. Né? Então, assim, é um setor que impulsiona a economia, impulsiona o desenvolvimento local e que não pode ser negligenciado, né? E nós somos o maior conselho em termos de número de profissionais e em termos de envergadura, um tamanho para ser o maior conselho. Não infelizmente, operativamente, não se apresenta como o maior conselho profissional, Mas isso você consegue construir. Mas as métricas deveriam ser, pelo número de profissionais, pelo tamanho do setor e tal, deveria ser. Mas não é como hoje se posiciona, mas nada que a gente não possa buscar também
Legal. Até é bom ter alguma referência para a gente poder. Miguel, você seja bem-vindo aqui no RJ Mais Negócio e é um prazer muito grande. Parabenizar por essa conquista. E é interessante o que você colocou. Tudo isso surgiu, né, de um trabalho de podcast que você vinha realizando. Isso mostra que a comunicação com a categoria e com a população é fundamental para que a gente possa fazer a renovação das instituições que representam setores importantes como esse da engenharia, né? Como você disse agora, a engenharia não é apenas restrito ali a uma pequena massa, ela movimenta, como você disse, bilhões, né, de recursos no estado do Rio de Janeiro. Então, essa inovação, essa oxigenação que se dá hoje no CREA, ela é fundamental para que a gente tenha a evolução, né, desse segmento dentro da sociedade. Então, parabenizar você. Poxa. E seja bem-vindo aqui no RJ+. E uma coisa, Miguel, interessante, o Ednei de Oliveira, que está conosco aqui, ele é presidente do Conselho dos Portos. Então, é gigante esse segmento, não existe um local adequado para um médico trabalhar se não houver a engenharia antes na construção desse local. Não existe transporte. Exato. Se não tiver um porto, e um porto precisa de um engenheiro. Então, só dando essa... Pois é, Ricardo. Primeiro, obrigado, né, Ednei? Assim, e eu concordo plenamente com o que você colocou. Inclusive, eu falo isso várias vezes, falava isso em campanha, e retomo agora falando, nosso setor se comunica muito mal. Muito mal. E pior, se envergonha de se comunicar. Entendam. E o Ricardo sabe isso. Eu não me sinto confortável de vir aqui ficar à frente de câmera falando. Mas eu entendo a importância que isso representa, ainda mais na função que eu tô agora. Perfeito. Então eu faço esse papel. A gente conseguiu, já nesse início de mandato, tá nos grandes órgãos de mídia aí, pelo menos umas 5, 6 matérias, né, que a gente conseguiu pautar nas grandes mídias de imprensa. Eu não faço isso porque eu quero aparecer na imprensa, não sei. É porque é importante para nossa sociedade. Não, e é importante para a categoria. Uhum. E isso ajuda a construir um senso de presença que é fundamental. A polícia, ela não prende toda hora um bandido para poder garantir a segurança. Ela se faz presente. E com isso inibe a ação do bandido. É a mesma coisa. Bem colocado. O conselho se faz presente. Com isso inibe o exercício legal da profissão, aquele que está tentando dar um golpe, porque ele fala assim, peraí, os caras estão aí, podem me pegar e tal. Então, essa ação, ela tem uma lógica, além de quer aparecer e tal. Não, ela tem uma lógica estratégica. É confortável a gente não estar nesse papel aqui, certeza, né? Pô. Mas é importante a gente estar nesse papel. O Miguel disse uma coisa importante, que é um detalhezinho, mas não passou despercebido. 2 meses que parece uma eternidade, você disse. Isso mostra o tamanho da responsabilidade que você colocou nas suas costas, né? E isso mostra a seriedade que você está tocando a instituição. Porque quando você sente esse peso, né, você sabe, é porque você está vendo o tamanho da categoria, os tamanhos dos desafios que você tem pela frente. E em tudo, inclusive a gente às vezes não pensa, né? Como eu não sou engenheiro, eu sou de uma outra área, mas o que o Ricardo falou, olha, a importância da engenharia está em tudo, na base. Né? Você vai fazer esse estúdio, a engenharia está presente. Você vai fazer alimentos, a engenharia está presente em tudo. Você vai fazer hospital, a engenharia está presente. Então, e a responsabilidade de você ver as pessoas desonestas, né, que tentam se utilizar dessa categoria para, por exemplo, Ednei, enganar as pessoas. Quem constrói o prédio é o pedreiro, que inclusive ele ensinou ao engenheiro, não é isso? Ou não? Não, porque assim, a gente às vezes se prende muito na construção civil pensando na engenharia. Eu vou dar
É a minha área, né? Eu sou engenheiro civil. Eu não sou da construção civil, sou do setor de saneamento, mas é a minha área. Mas eu vou dar uma reversa só para a gente poder deixar isso mais claro. Antes de entrar aqui, eu estava marcando uma agenda como presidente do Conselho Regional de Medicina. O Ricardo vai gostar desse assunto. Qual é o objetivo? Não só para fazer, mas para manter e operar os sistemas. Então, o que eu estou propondo com o Conselho de Medicina? Eu vou fazer um levantamento de bases de dados para identificar se possui. É porque a gente tem um instrumento dentro do Conselho chamado ART. A de anotação, R de responsabilidade, T de técnico. O que significa isso? Toda vez que um profissional vai fazer algum serviço, ele vai lá e declara que está fazendo e daquela forma ele se responsabiliza por aquilo. É uma forma do Conselho controlar o que está sendo realizado dentro daquele segurança para o consumidor, para o cidadão. Perfeito. Então, por exemplo, o caso dos hospitais e das clínicas e tal. Um equipamento sem a devida manutenção, com um responsável técnico correto, um engenheiro, um profissional habilitado, uma falha de operação mata. Nós tivemos aquele caso do ar-condicionado recente, morreu. Ar-condicionado, equipamentos operacionais. Então, o que eu estou querendo explicar é o seguinte: um hospital que não possua um profissional adequadamente habilitado, que declara que é responsável técnico por aquilo, esse hospital, ele está infringindo num crime. E colocando em risco os seus pacientes. Né? Então a gente tem consciência disso, tem noção da responsabilidade que significa. A engenharia, se mal praticada, ela mata. Né? A gente tem noção dessa responsabilidade que a gente tem. E esse convênio que eu vou buscar aqui, tá dando já em primeira mão aqui para vocês, né? Mas junto com o Conselho de Medicina, isso que é legal também da comunicação. Que você vai favor do cidadão, né, Miguel? Salta uma notícia em primeira mão. Em favor da vida. É verdade. Em favor da vida, entendeu? Porque o que a gente mais escuta é o pessoal que fala, pô, foi pro hospital, piorou. Entendeu? Então, assim, a gente tem que defender as condições corretas e garantir que você, não por uma negligência, não por uma tentativa maluca de lucro, né? Você... Não vou nem colocar lucro porque eu acho que isso é menos provável, não sei, mas assim, acho que normalmente é mais negligência mesmo, sabe? Isso. Tipo, ninguém repara, ninguém liga, tudo a mesma coisa, aquela coisa, mas não é tudo a mesma coisa. Sabe que não é? Ué, mas existem não tá padrões fresquinho? de qualidade, existem padrões de qualidade e não é à toa. Né? Um hospital tem que ser pressão positiva, se não for pressão positiva, você pode estar o problema da infecção hospitalar, porque está recirculando o ar, como bem colocou aqui. Os então, assim, equipamentos, os equipamentos não podem parar. Tem que garantir que ele tem ali, esteja com a manutenção preventiva, não é para, depois a gente vê, não dá para ser assim. Então, tudo isso é fundamental que tenha um acompanhamento técnico de qualidade. Imagina se um avião não fosse ter esse tipo de... A gente reclama do tipo custo de da manutenção. passagem. Mas a gente fala, não, mas se não tiver a manutenção, eu nem vou nesse avião, eu tô indo de carro, é bem por aí, né? Entendeu? Porque as pessoas podem entender isso, Miguel, e é muito do brasileiro falando, nossa, agora vai ter fiscalização. Amigo, eu acho que é um resgate do que nós nunca deveríamos ter perdido. A fiscalização ajuda. Eu avisei isso, eu tô avisando isso no mercado já para as empresas. Naturalmente, algumas ficam um pouco reativas, né? Pô, vai mudar meus custos e tal. Eu falo, olha, mas a gente vai devolver. Vai devolver em benefícios. Primeiro benefício anunciado hoje. Normas da ABNT gratuita para todos os profissionais registrados. Sistema Confecre. Para, como é que é isso? Porque, Miguel, Pois eu teve uma questão há algum tempo, e eu já falei aqui no podcast, que um secretário falou, eu não preciso cumprir norma. Pô, que norma é essa que precisa disso ou precisa daquilo? Aí o engenheiro não tem o acesso porque custa R$200, R$300, e aí ele não compra.
Isso revoluciona. Me conta melhor como é que funciona isso. Trazendo também em primeira mão aqui, né? Tá vendo que hoje aqui a gente tá vendo com novidades para vocês. É assim, vamos lá. A norma é uma referência. Ela não é obrigatória, a não ser quando ela vira algum normativo de portaria de ministério e tal, né? Mas é uma referência construída na coletividade com experiência, às vezes, de décadas de discussões e aprofundamentos de como deve ser direcionado a algum determinado serviço. Para você não seguir determinada norma, você tem que ter algum motivo muito forte de justificativa. E não porque eu não quero seguir norma. Né? Não é por aí. Né? Às vezes você está, por exemplo, numa vantagem tecnológica muito grande, algo disruptivo, uma inovação que a norma ainda não se ajustou a essa nova realidade. Vamos pegar as questões de materiais, né? Então, aí vou ficar na parte da engenharia civil. Às vezes o cara chegou no mercado um aditivo novo para a concretagem, que dá ali para ele um ganho de vantagem no tempo de cura, não sei, ou no traço escolhido, ou algo parecido, que ele não precisa seguir aquela norma, porque ele está com uma tecnologia nova. Entenda que o setor de construção civil, ele é muito conservador. Por quê? Os impactos relacionados a um problema são tão grandes. Imagina, cair um prédio. Meu Deus. Né? É tão impactante que, em geral, os profissionais são reativos às inovações. Eles tendem a falar, não, meu, onde você já testou? Quantas vezes você já testou? Quantos prédios já construiu? E aí tende a seguir a norma. E o setor jurídico também, da mesma forma. Então, quando você vai fugir da norma, você tem que ter muita segurança do que você está fazendo, porque você está colocando... e aí, por isso o conselho é tão importante, né? Então você vai se responsabilizar por isso, cara. Exato. Tem que ter certeza do que você tá fazendo. Talvez parecido com a responsabilidade médica, né? Mas a médica, assim, em geral, o que acontece no caso da médica, que é muito diferente do caso da engenharia, no caso da médica, em geral, o paciente já chega doente. Não é tão exato como é a engenharia médica. A nossa atividade é uma atividade de risco. Os problemas podem acontecer, mas é uma atividade exata. Depois você consegue periciar. Você vai chegar e vai dizer, ó, esse problema aqui, meu amigo, foi falha de projeto, foi falha construtiva, ou foi realmente, pode ter sido uma intempérie, pode ter sido um boicote, pode ser várias coisas, né? Mas você pericia normalmente bem. A história do prédio de Santos, né, que tá você lá. Você consegue periciar. Agora, na atividade médica, isso é muito mais complicado. Muito mais complicado. Porque muitas vezes o paciente já chega doente, o cara tá fazendo uma intervenção para tentar salvar. E nas coisas orgânicas, né? Não tem essa certidão. Cada ser é único. Às vezes aquilo não funciona. E quando falha, é normalmente individual. Numa atividade como construção civil, às vezes uma falha pode ser centenas, dezenas, milhares. É um negócio que às vezes é difícil até de escalonar, né? Pega, por exemplo, o caso lá da barragem Mariana e de Brumadinho. Né? Pô, até hoje tá os efeitos do negócio. Então, assim, é difícil você escalonar um problema na área das engenharias, às vezes, dependendo do impacto que aquilo representa. Por isso tão necessário coeficientes de segurança tão intensos, planejamento, projeto básico, projeto executivo, acompanhamento de obra. Então, isso pode parecer, para quem é de fora, um encarecimento e leva muito tempo, aquela coisa toda, mas é porque o que tem que ser entendido, né, no mundo hoje tão dinâmico, né, do método inteligente, o método de interação, o cara lança o software alfa, depois faz o beta, o delta e vai melhorando, né, ao longo do processo. Isso não dá para fazer numa atividade, por exemplo, de construção civil. Não dá para você fazer um prédio, depois, não, agora eu vou botar mais um pilarzinho aqui, não sei o que, sobe mais 2 andares. Não é assim, não funciona assim no meio físico. Esse da Lego construção desmonta, civil. né? Cai, pô. E os impactos são muito graves. Pô, se você parar pra pensar, se você erra na altura de uma pia no banheiro, a chance daquilo ser consertado depois, porque o impacto financeiro é tão grande, às vezes, pra arrumar, o pessoal deixa. Deixa assim, você vai conviver com o erro. Então, a construção civil tem essa característica que é mal enxergada porque tá de fora. Pô, mas o cara passou 2 anos projetando isso aqui, leva 6 meses para construir. É isso mesmo.
O CREA, ele abrange quais categorias de engenharia? Todas. Todas elas? Todas elas. Engenharia de alimento, ela Sim. entra? São mais de 200 categorias de engenharia. Responsabilidade absurda. Tá? Eu não vou saber te falar E a de cabeça todas. a fiscalização é o CREA que exerce isso. A gente exerce a fiscalização profissional. É o quê? É a garantia de que tenham profissionais, né, adequadamente habilitados. Isso significa o cara fez a graduação, ele está em dia com um conselho, né? E ele está se responsabilizando pela atividade que ele está realizando. Isso é a atuação do CREA, vamos dizer assim, by the book. Com qual lógica? Lógica de defender a sociedade contra um profissional ruim, né? Um profissional que não esteja ali registrado, que não tenha estudado e tal. Eu entendo que tem que ir muito além disso. Eu acho que o conselho, e aí numa ótica como o próprio outros conselhos fazem, como a OAB faz, o CREMERG faz também, o conselho tem que defender os interesses daquele setor também. Né? Então, vou dar um outro exemplo agora, que é uma pauta que eu tenho certeza que vai virar daqui a pouco uma ação mais intensa do nosso CREA. Estação de metrô da Gávea, da linha 4 do metrô. Ela tá lá interditada com água, não sei o que. Aquilo é um risco, aquilo pode cair amanhã. Mas tem uma empresa responsável. Tudo bem, tem uma empresa responsável, mas não é isso só. Exato. A gente tem um protagonismo por ser o principal ente de um setor de 100 mil profissionais registrados, 20 mil empresas, que movimenta centenas de bilhões de reais ano, que não pode se ausentar de exercê-lo, entendeu? Então a gente tem que ir lá, tem que influenciar, tem que participar. E aí entra num eixo que eu não falei aqui da nossa campanha, que é da representatividade. Então esse exercício de representatividade, quem dá show de bola nisso como conselho é a OAB. A OAB faz isso muito bem. Você inovou... Às vezes até excessivamente bem. Você inovou, é verdade. Você inovou nessa nova gestão sua com uma nova diretoria também, né? Novas mentes, novas pessoas para essa direção dessa nova gestão sua. O plenário que elege a diretoria, né? A eleição direta é para a presidência. E o plenário, que é feito por conselheiros indicados pelas entidades que formam o conselho, é diferente. É um conselho muito diferente dos outros. Nos outros conselhos... Elege a presidência, elege o presidente e elege a diretoria, o plenário. E o plenário aprova. Aqui não. Aqui elege só o presidente e o plenário elege a diretoria. Mas são profissionais que conhecem o setor. É um conselho muito presidencialista, então muito verticalizado em cima do presidente em termos de operacionalidade, mas o que eu entendo é que o recado foi dado nas urnas. Né? É a renovação, né? E o setor entende. A gente, por exemplo, trouxe como um dos eixos de campanha a questão da inovação e tecnologia. Então a gente vem querendo trazer, sim, uma disrupção tecnológica, implementar. Poxa, imagina, né? A principal entidade das engenharias deveria ser o antro de inovação. Deveria ser tudo que está sendo experimentado de novo, inteligência artificial, robótica, não sei o que e tal. Deveria estar lá. Né? E hoje a realidade é que, cara, a gente ainda está no século XX, às vezes em processos do século XIX até, entendeu? Eu cheguei lá, 3 andares de arquivo impresso, do histórico do Conselho, que está completando 90 anos esse ano. Se você quiser buscar um documento de 1934, né? Não sei se acha, mas é impresso. Isso não tem. 2015 vai estar impresso. Tá lá numa caixinha, arquivado, não sei o quê. Tá até organizado. Não vou dizer que não tá organizado, porque eu tô mentindo, mas, que isso? Eu queria ter um algoritmo de última geração de busca. Exato. Entendeu? Nós temos a tecnologia hoje. Claro. A gente deveria estar na vanguarda da experimentação tecnológica dentro de uma casa que é das engenharias. A gente está, na verdade, ainda, como eu falei. E muito interessante o que você está falando, porque até servindo alguns como objeto de estudo para outros casos. Eu conheci engenheiros que falavam, não, eu tive o prazer, a honra de construir todos os tipos de pontes, e não são todos os engenheiros no mundo
que conseguiram por conta da diversidade brasileira. Então, a gente tem essa vantagem aqui no Brasil, né? A engenharia brasileira, ela é uma grande engenharia. A engenharia civil, especificamente, que você está citando, ela é referência em vários setores mundiais, de barragem, de pontes. Barragem. Na área de concreto. Nós tivemos no Congo uma ocasião buscando incluir o Brasil, né, os técnicos, os empresários, na construção da barragem de Inga, que é uma hidrelétrica que ela construída será a maior do mundo, com capacidade de 44 mil megawatts de produção de energia. E uma das defesas que nós fizemos lá é que nós temos... somos referência em construção de hidrelétricas, de barragens. E a categoria de engenharia, né? Somos engenheiros. Então, assim, é fundamental a gente deixar claro isso e valorizar os engenheiros e os técnicos que nós temos, né? E isso parte da comunicação. Exato, tudo dentro Essa da comunicação. valorização, ela se faz... O start dela é a comunicação. Ô Miguel, O setor se intimida em relação a isso. Exato. Quando eu falo esse tipo de coisa, existe uma reatividade muitas vezes por parte dos colegas. Tá querendo aparecer, não sei o que e tal. Eu volto ao que eu falei aqui no começo. Não é que queira aparecer, é que precisa. É uma obrigação. Se o sua, cidadão tá não sabe a tá diferença presente com- de ter ou não um engenheiro, ele vai contestar, vai falar, mas por que eu vou pagar mais 1.000, 2.000, 5.000? O saber Porque valoriza. O Pedrão, ele faz Ó, isso aqui pra Eu mim. vou dar um exemplo pra você. Você chega lá num mecânico pra consertar seu carro, o mecânico compra 300, 400 reais a hora. Vocês não sabem nem se ele usa aquelas horas todas, mas tá lá na nota dele. 300, 400, 500 reais, dependendo de onde for a oficina que você for, a hora do mecânico. Aí você, como engenheiro, vai colocar lá 300 reais a hora numa consultoria? Boa. Não, isso aí você tá exagerando, não sei o que. Você fala, caramba, por quê? O médico cobra R$1.000 uma consulta de 1 hora, que não dura nem 1 hora. Ninguém questiona. Agora, o engenheiro botar R$1.000, você tá absurdo. Eu duvido que o médico saiba mais de medicina do que eu sei de engenharia e o impacto do conhecimento que isso tem. Por que o dele é grande e o meu não? Exato. E a O responsabilidade... meu Da gera, às vezes, visualização dessa importância. referência de milhões de reais. Você pega um fiscal do Estado, responsável por uma obra, às vezes centenas de milhões de reais. O cara ganha R$8.000, R$9.000. E a responsabilidade? Ele Olha, assinou lá imagina. a RT e a responsabilidade é dele. Entendeu? Então, assim, Muito grande, né? quando o pessoal discute de valorização profissional, eu fico vendo o pessoal batendo muito no piso. Que tem que respeitar o piso. Eu não acho que tem que... A discussão é piso, não. Apesar de que eu acho que tem que respeitar. Que eu acho que é lei, tem que respeitar a lei. Pronto, acabou. Não é isso. Mas eu digo assim, eu fico envergonhado de transformar o principal debate do meu setor em respeito ao piso. Se fosse pelo menos assim, queremos ultrapassar o teto, aí beleza. Não, o teto do serviço público é pouco pro nível de responsabilidade que a gente tem, que é o que o setor judiciário discute muitas vezes, entendeu? Aí beleza, aí eu acho que era um debate justo, até pelo nível de responsabilidade que o engenheiro assume. Agora, e aí, por que ninguém reconhece essa responsabilidade? Porque se comunica mal. Exatamente. Você realmente partiu dessa premissa, né, da comunicação, é fundamental aqui. O RJ+, também, através do Ricardo, do trabalho do Josier, que está fazendo a associação, também está revolucionando todo o trabalho Muito dentro da bom associação. mesmo, o José está de parabéns. Aqui já tive Por com exemplo, ele. hoje está A gente tem uma recebendo parceria aqui hoje com o o CREA. presidente do CREA dentro da associação comercial, né? É importantíssimo isso, e isso é fruto do podcast do RJ+. Ô Miguel, me diz o seguinte, nós estamos numa linha de uma ação conjunta com o CREA, nós, Associação Comercial, uma ideia do Josier junto contigo numa reunião. E como é que vai operacionalizar isso? Quais são os primeiros passos dessa construção de olhar para a questão do saneamento? Isso é uma novidade também, né? Vou trazer aqui como é que a gente está. Primeiro, agradecer aqui ao presidente José, porque a nossa primeira plenária, a gente estava precisando de um espaço mais amplo, e aí por algumas questões de infraestrutura interna do CREA,
E, assim, de forma muito carinhosa, o presidente José ofereceu as instalações físicas e estruturais aqui da Associação Comercial, que é maravilhosa, né? Para a gente poder realizar esse primeiro evento. E foi ótimo, assim, nesse sentido. Desse diálogo começam a surgir, né, no brainstorm ali, sugestões e ideias, né? A gente sabe hoje do desafio que se tem no estado do Rio de Janeiro em cima do processo de concessão, né, dos serviços de saneamento e as métricas propostas, né? É um dos setores que mais está contratando engenheiro hoje. Uhum. E a proposta do presidente José, que eu abraço e a gente vai operacionalizar, e não só isso, e outras ações conjuntas, é a gente pensar em estratégias de monitoramento, que é uma estratégia de vigilância social, né? E acho que a gente tem a oportunidade de construir algumas coisas interessantes conjuntamente e vamos caminhar nessa direção. A lógica é a gente poder traçar estratégias aonde CREA, associação comercial, outras entidades que têm interesses setoriais, que a gente possa construir ações que mostrem que queremos sim um Rio de Janeiro valorizado. Porque é muito cômodo eu chegar e falar, vou me mudar para Portugal. Uhum. Porque o Rio de Janeiro é violento, porque isso, aquilo, não sei o quê. Isso é muito cômodo, né? Para uma elite fazer isso. Eu acho que a gente tem que enfrentar os nossos problemas, né? E Pois resolver eles. A gente tem que assumir a responsabilidade de ser liderança. Exato. O pessoal quer muito os bônus, mas não entende o ônus que isso representa. Então, é muito maior o ônus do que o bônus. Mas tudo bem. Cada um carrega o seu fardo. E aí eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade de ajustar o ambiente para esse novo momento, porque o Rio de Janeiro está precisando. Uhum. E aí você vai me perdoar o corporativismo e o regionalismo, né, em relação ao Rio. Beleza, o Brasil está precisando, ok, mas espera lá. Vamos primeiro resolver aqui o nosso estado. Uhum. Depois a gente discute Brasil. Não Exato. tem problema, não estou ignorando o Brasil, não. Nós temos problemas Mas se a gente demais, não né? consegue arrumar nossa própria... Aquele discurso claro, você não arruma a sua cama. Tu vai mudar o mundo? Entendeu? Então, assim, vamos olhar um pouquinho mais para dentro. Vamos ajeitar a nossa casa, vamos despoluir nossa Baía de Guanabara, Perfeito. vamos garantir nossas estradas com boa qualidade, vamos garantir um sistema elétrico que não cai, vamos organizar a urbanização, pensar em modelos de moradia que não gere crescimento desordenado. Um planejamento. Então, assim, exatamente. Vamos construir essas soluções, porque recursos nós temos. Uhum. O estado de Rio de Janeiro é um estado rico. Muito rico, diga-se de passagem. Inclusive, viu, Ricardo, aproveitando essa fala do Miguel, quando uma instituição, às vezes, é dirigida por um grupo de pessoas por muito tempo, geralmente a gente vê a acomodação, o comodismo, às vezes sem a pessoa até perceber que está fazendo isso. É natural. Né? E essa renovação que houve no CREA, ela é fundamental, como aqui na associação também e outras instituições. Então, é isso que faz com que haja o novo gás e as novas visões, novas ideias, e o que você está trazendo. A comunicação é a base da tua gestão, isso é fundamental para você trazer e às vezes falar lá para aquela pessoa que está lá na ponta, aquele engenheiro que se sente uma pessoa simples, né, ali no sistema, mas você trazer ele para dentro e para que ele fortaleça a categoria. É a união e essa conversa é fundamental da liderança da instituição com os associados. Esse trabalho que essa visão sua é fundamental. Ô Miguel, nós tínhamos o presidente anterior, o Cossenza, ele era do setor de transporte, ele trabalhou na rede ferroviária bastante tempo. Ele é eletricista, mas trabalhou no setor ferroviário. Isso aí. Isso. E você falou da questão da mobilidade, a engenharia está dentro da mobilidade ou a mobilidade dentro da engenharia. Como é que você está vendo essa questão, ou se ainda não está, mas já mandou para participar de uma
de um pleito que nós solicitamos ao CREA, solicitamos a você, que era a discussão de um projeto de lei da Câmara Municipal pedindo para trocar os 3.600 ônibus do município por ônibus elétricos, que era a revolução e tudo. E ali eu encabecei essa discussão pelo conselho que eu presido, o Conselho Nacional de Climatização, Eficiência Energética. Será que é o transporte adequado para atender todas as necessidades do Rio de Janeiro? Será que ele não compete com o ferroviário, que teria uma melhor função em alguns momentos, essa questão do BRT, muito bom, mas para a última milha, não necessariamente para essa distância toda? Como é que você está vendo essa questão da mobilidade na região metropolitana do nosso estado? Que eu já te adianto, eu vejo muito focado nos trens. Os trens, o maglev principalmente, é que vão dar essa velocidade, esse dinamismo para uma região maior, e a última milha, o último trecho, você desce para o BRT, você desce para outros e caminha dessa forma. A questão da mobilidade urbana, ela é uma discussão interessantíssima, porque ela está muito relacionada às dimensões, né, aos projetos urbanos também que estão sendo planejados, às inovações tecnológicas e até às conjunturas. Vou dar um exemplo. Na década de 90, início dos anos 2000, os prédios estavam sendo construídos, principalmente na região da Barra da Tijuca, porque era para onde estava sendo feita a expansão urbana aqui na cidade do Rio de Janeiro. Um apartamento, às vezes era 2 quartos, 90 metros quadrados, tinha 4 vagas de garagem. Que isso valorizava muito o apartamento, e a previsão de o pai tem um carro, a mãe tem um carro, o filho tem um carro, não sei o que, tem um carro para visita. Então fazia um monte de vaga de garagem. Hoje, essas vagas são completamente ociosas, vazias. Porque a dinâmica de uma nova geração é de não andar mais de carro, é de pegar o Uber, não sei o quê. E só Deus sabe para onde isso vai desenvolver, porque hoje o que se vem mostrando tecnologicamente para os próximos 10 anos é até uma discussão de drones para envio de coisas, até os carros próprios, os carros voadores, né? Vamos dizer assim, os drones. É uma realidade, eu não sei dizer se vai ser esse caminho ou não, né? Mas eu digo assim, não precisa ser tão distópico, no sentido de imaginar, né, um futuro. Vamos pegar a realidade agora atual do trabalho remoto. Isso impacta violentamente da dinâmica da mobilidade urbana. Então, a mobilidade urbana, ela precisa ter um planejamento de curto, médio e longo prazo, numa infraestrutura que é mais pesada, mais cara, né? Mas o principal dessa discussão é a qualidade do serviço que você entrega. Porque eu vejo muitas vezes falando assim, vamos fomentar o uso do transporte público, coletivo. Bom, tudo bem, eu não vejo problema nenhum. Desde que tenha uma qualidade, uma segurança, né? Uma previsão horária. Isso aí que é o que mais pega. Se você sabe que você entra num determinado horário, você sai no outro determinado horário, porque dirigir é cansativo. Uhum. E as pessoas, se ele às vezes, cair fora de dirigir, tiver um transporte de qualidade. Isso. Hoje as pessoas é fazem natural opção. você ir para o transporte público. É natural, desde que tenha qualidade. Eu vou dar um exemplo que o meu amigo George cita muito, aqui também da Associação Comercial. Lá na Inglaterra, o trem que interliga o subúrbio a Londres levava em torno de 1h30, 1h20 para fazer esse trajeto. Era um dos principais ramais. E os engenheiros estavam estudando profundamente uma obra gigantesca para poder reduzir esse tempo em 15 minutos. Um grande investimento nessa direção. E aí foram fazer uma pesquisa
com os usuários. Para eles, diminuição de 15 minutos não tinha significância. Se tivesse sinal de internet de qualidade no transporte, pronto, estava atendido. Ele não precisava fazer aquele investimento todo. Você entende o que eu estou querendo trazer? Então, assim, se é o VLT, se é o maglev, se é o ônibus elétrico, se é o ônibus a diesel e tal, esse não é o principal, porque esse ponto de discussão ele passa a ser até mais técnico do que estratégico, né? O que é, aí entra uma questão de viabilidade. O que é mais. O problema é que às vezes isso vira até um negócio meio ideológico, entendeu? Que é complicado. Né? É uma discussão que precisa ser feita. Tem que ser menos ideológica e mais técnica. Porque dentro do nosso setor tem um lado ideológico. Eu acho que é melhor. Caramba, como assim eu acho? Eu acho. O que é mais viável? Pra cá ou pra lá? Acabou, entendeu? Então, o conceito da discussão principal é qual é a qualidade de transporte que eu tenho que entregar para o meu usuário dentro do que eu tenho de opções. Então, quando a gente fala de ônibus, não dá, o ônibus não pode ser um negócio que você não consegue subir as escadas, porque não tem acessibilidade, que aqueles ônibus altos, agora já não é mais tão alto. Mas era, em cima de chassi de caminhão, né? Um negócio que você... aquilo não tinha acessibilidade nenhuma. Um coroa para subir e descer aquilo ali era... Quanta gente já se acidentou e se machucou seriamente por causa daquilo? Sem contar a falta do planejamento, né? Que não há. Então, quando você constrói... Ainda tem esse problema. Então, tudo é uma questão de você ter um planejamento adequado, escolher a melhor tecnologia, né? E oferecer qualidade para a população. Eu sou mestre tenho em engenharia certeza urbana. que a pessoa deixa o carro em casa e usa o transporte público. Qualquer um faria. Eu sou mestre em engenharia urbana. A gente usa um vocabulário que tá bem na moda. Eu não sei mais se está na moda, mas assim, tem que ter a tal da visão holística. Sabe? As interconexões de setores. Você não pode discutir a coisa individualizada. Quando você vai discutir problema de mobilidade, essa discussão individualizada ela é inócua. Se você não tiver a visão de como se dá a questão da habitação, como se dá a dinâmica do emprego, como se dá as relações humanas, como se dá o planejamento, crescimento, desenvolvimento urbano da região. Quer dizer, se você não está vendo todos os stakeholders, todos os entes partícipes dessa dinâmica, você está fazendo um debate que não... A outra situação que existe também, Ricardo e Miguel, é fechar os olhos, o poder público fechar os olhos para as irregularidades que muitas vezes acontecem. Sim. Por exemplo, um novo bairro, uma nova construção sem acompanhamento técnico, sem um planejamento. Então a cidade vai crescendo desordenadamente, sem acompanhamento técnico. Então eu quero construir minha casa aqui, meu prédiozinho aqui, eu construo, o outro constrói ali, não existe acesso. Então vamos lá. É um problema sério. Urbanismo, você falou dessa olhar a urbanização e tudo mais de uma cidade. Eu vi no outro dia, me deparei com apartamentos sendo autorizados à construção com 16 metros quadrados. Eu me lembro quando um professor me deu para projetar um apartamento, um prédio, com as menores medidas autorizadas pelo Código de Obras da cidade. E foi doloroso demais a gente conseguir, nos 25 metros quadrados, projetar esse apartamento, essa unidade habitacional. E, de repente, eu me deparo com um de 16 metros quadrados. E a justificativa precisamos ocupar os prédios do centro. Eu falei, peraí, mas ergonomicamente era entendido que não era adequado tão pequeno. Nós mudamos essa visão. Será que ergonomicamente isso é adequado? O CREA chegou a acompanhar esse processo, essa discussão? Infelizmente, o CREA não ocupava esse poder, esse espaço de debate, tá? Quando acontecia de forma muito individualizada, alguém que ia lá e queria estar ali no debate e se apresentava como se fosse representante do conselho. Isso é algo que já está dando chiadeira interna, porque eu venho
mostrando que não vai ser mais assim, Não pode. enfim. Mas esse debate é aprofundado, tá, Ricardo? Eu vou trazer a minha visão. Não é a visão do Conselho de Engenharia, porque não tem esse debate interno no Conselho, eu vou trazer a minha. A minha visão é o seguinte. Existe, por um lado, o controle. Não permitir que construa e tal. Isso é custoso. O que as pessoas não entendem é que fiscalizar e controlar significa um custo. Toda vez que você fala assim, vai proibir, não sei o que, você está gerando um custo pesado para o Estado. Porque proibir alguma coisa é custoso. Fiscalizar. Apesar de não representar isso no orçamento de forma direta, indiretamente é extremamente custoso, se você realmente quiser que de fato aquilo aconteça. Então, é muito, muito confortável para o legislativo proíbe, não sei o que e tal. Na prática, o que a gente precisa ter? Opções para aquilo que a gente quer coibir. Porque aí a fiscalização fica muito, muito, muito barata, porque você só pega aquele cara que está tentando dar uma de esperto. Você não pega uma massa que não tem uma outra opção. Então, qual é o grande dilema hoje da questão da habitação? Não é nem um número de unidades. Até tem déficit, mas não é esse o maior dilema. Porque tem muita unidade vazia. O maior dilema hoje é como garantir unidades com um custo de vida adequado para essa população de baixa renda. O Minha Casa Minha Vida não atende isso. Se você não tiver essa solução, e aí você vai me perdoar, Ricardo. Mas 16 metros quadrados é pequeno. Pequeno pra cacete, veja bem. Mas em Tóquio, Isso. os caras vivem dentro de Tóquio, no centro de Tóquio, num negócio que é menor que isso. E aí o banheiro é coletivo. E você vai dizer que Tóquio não tem dignidade humana? Claro que tem. É uma questão de como você soluciona uma classe que, infelizmente, por várias falhas estruturais da nossa sociedade, em termos de oportunidades, de ensino de base e tudo mais, não produz o suficiente para se manter num custo que às vezes a gente quer impor a eles. Seu custo de vida vai ser X mil reais. O cara fala assim, cara, mas não consigo render isso. Como é que eu vou viver num ambiente que me custa X mil reais mês? Não dá. Então a gente tem que ter essa mentalidade. Toda solução que for ser feita a partir da discussão de habitação, ela não tem que ser só o investimento inicial, porque o investimento inicial até dá para subsidiar, pô. A discussão principal é como é que você garante a subsistência daquele sistema, como aquele sistema se mantém depois. Eu penso até o seguinte, nesse aspecto, nós temos que levar algumas coisas em consideração. Primeiro, o centro do Rio de Janeiro, as construções existentes hoje, nós temos muitas obras hoje vazias, paradas, né? O centro está em deficiência. Nós hoje, e por incrível que pareça, o centro continua empregando muita gente. Tanto que nós vemos o fluxo de pessoas que vêm da periferia do Rio de Janeiro, dos bairros, para o centro do Rio de Janeiro. É monstruoso a quantidade de pessoas que vêm para o centro. E se você oferece habitação, moradia para as pessoas no centro, você reduz o problema da mobilidade. Que é a lógica. Você já resolve que a isso. gente acabou de falar. Mais um outro fato importante, Ricardo, que é oferecer a qualidade dentro desse espaço, mesmo que seja pequeno, a qualidade de vida, que nós temos tecnologia e inovações tecnológicas suficientes para dar uma qualidade boa de vida. E com mais um fator, as pessoas estão muito sozinhas hoje em dia. Existe muitas pessoas que não querem constituir família, então jovens, estudantes universitários, né? Também para atender o turismo. Então o centro de Rio de Janeiro, eu defendo que é um turismo, um museu a céu aberto, porque a história do Brasil nasceu aqui. É muito bonito. Que precisa ser explorado nesse sentido. Essa atuação, agora a ação do prefeito e do governo do estado de proibir na Uruguaiana a comercialização ilegal, o pessoal, o comércio ilegal
As barracas que são legalizadas, não é barraca na calçada. Aquilo é uma bagunça. Realmente, na minha opinião, isso tem que ser moralizado, tem que tirar. Para dar valor no centro da cidade, renovar as calçadas, né, as ruas, enfim, para que a gente possa receber o turista. Eu digo, eu não consigo, às vezes eu descubro obras aqui no Rio de Janeiro, arquitetura fantástica. Porque eu paro e olho para cima. Mas se você andar no centro do Rio de Janeiro e olhar para cima, você cai. Porque é muito buraco. E isso a gente tem que corrigir. E aí você vai atrair o turista. São 4, eu canso de falar, são 4, para um navio com 4.000 turistas no porto aqui, no centro. E eles não param aqui no centro para consumir, né? Então, é renovação, mesmo que seja com unidades com 16 metros, está excelente, desde que ela ofereça qualidade, né? E inovação tecnológica. Olha, Ednei, eu concordo com você. Eu concordo com você. Eu digo assim, manter um ativo, pô. A estrutura tá pronta. Exato. Você não usar isso, entendeu? Agora, volta ao que eu falei. A estratégia não é roubar o morador da Barra para morar no centro, porque a Barra também está com a sua infraestrutura consolidada. Exato. A estratégia que o Rio de Janeiro hoje precisa discutir é tirar o cara da Rocinha para morar num outro ambiente. Você vai me perdoar. A estratégia onde o cara fala assim, não, vamos transformar a Rocinha num bairro. Pô, isso já está consolidado desde a década de 80, quando vem com a ONU Habitat, porque assim... Qual o cúmulo da loucura? É uma fase do Einstein. É insistir numa mesma coisa e esperar um resultado diferente. Exatamente. Tá entendendo? Então, assim, os modelos propostos pela ONU na década de 80 de reforma, de revitalização dos ambientes de favela, que vem sendo implementado no Rio de Janeiro nesse sentido, mostraram o quê? Mostraram um aumento das favelas. Foi o que aconteceu. Você pega a área da Rocinha e do Cantagalo, o Cantagalo triplicou de tamanho nos últimos 15 anos e a Rocinha duplicou, pô. Então, e melhorou a qualidade de vida desses moradores, porque se tivesse melhorado de fato, eu até falava assim, cresceu, mas melhorou. Não melhorou, não tem um indicador de melhora da qualidade de vida de quem mora em favela. Então, assim, esse é um debate... O pessoal fala que é polêmico. Eu não acho nada polêmico. É porque quando você traz essa discussão, o pessoal já remete à questão das remoções no passado, lá da década de 60, aquela coisa toda que foi a Cidade de Deus e tal. Eu não estou discutindo aquele modelo, porque eu entendo a lógica da vida de comunidade também. Como eu falei, é um pessoal que às vezes, infelizmente, por várias questões de discussão aqui social e tal, necessitam dessa vida em comunidade para sobreviver. Né? Então, assim, às vezes uma pessoa que mora ali, que toma conta de vários filhos, que tal... Tem um compartilhamento de vida uma ali lógica, bem importante. Você tem que manter isso, porque aí eles vão reagir. Se você tentar quebrar essa dinâmica do local onde eles estão e tal, a cultura, a história, a raiz, se tentar cortar isso, eles vão pra guerra. Eu não estou discutindo quebrar isso. Eu estou discutindo em como você traz a dignidade para isso. Até porque se você pega no poder público e você traz essa pessoa para um apartamento no centro, aí ela vai ter a dificuldade seguinte, aquilo que você falou. Vai quebrar com quem que eu todas as deixo meus raízes filhos? dela. Com quem que eu deixo meus filhos? Não tenho. Agora, se o poder público dá essa oportunidade de moradia com dignidade no centro e você elimina a questão de mobilidade, resolve bastante o problema de mobilidade. Mas se você dá condição de uma creche, de uma escola para os filhos daquela pessoa, aí ela fala, poxa, eu vou trabalhar tranquilo porque eu tenho onde deixar. Na comunidade, ela deixa com o vizinho. O vizinho cuida. Tem que construir uma solução que entenda a realidade como um todo. Como um todo. É complexo. Ô Miguel, mas deixa eu pular então um pouquinho aqui. Quais são as oportunidades de negócio que a gente vê, já caminhando para a nossa conclusão, né? Como é que você vê as oportunidades de negócio na engenharia? A gente vê lá, você falou do transporte por aplicativo, e muitos engenheiros acabaram partindo lá e muito provável por conta
de oportunidades no mercado ou valor a ser pago pela sua especialização. Como é que você vê oportunidades de negócio Tá. Eu gosto na desse tema. engenharia? Esse é um debate muito interessante. Déficit de vagas e mão de obra sobrando no setor da engenharia. Primeira coisa que a gente tem que coibir de forma fortíssima aí como conselho, e esse é um debate que eu vou levar à questão nacional, que nós não podemos permitir a mercantilização do diploma. Isso é ruim para todo mundo. Isso é ruim para a sociedade, é ruim para o setor, é ruim para os jovens profissionais que estão entrando no mercado, é ruim para todo mundo. Não dá para sair vendendo diploma de qualquer forma, porque acabou que virou um mercado. Uhum. O que acontece? O cara fala, o aluno entra ali e fala assim, poxa, tem uma profissão que diz que vai pagar no mínimo 8 salários mínimos e meio quando eu me formo. Aí ele já projeta, pô, daqui a 5 anos eu me formo, vou receber 10 mil e tantos reais mês, cara, vou resolver a minha vida. Ele pode até resolver a vida dele, mas entenda, não é só o diploma que vai gerar isso. O que vai gerar isso é se ele tiver o conhecimento agregado e a capacidade de trabalho de render este valor. Uhum. Né? Grande problema que está acontecendo hoje é que se iniciou uma jornada de interesses em sair formando engenheiros sem mercado para, muitas vezes, agregar isso e uma mão de obra extremamente desqualificada. Então, um cara chega no mercado sem quase nenhum conhecimento, muitas vezes a empresa fala assim, cara, eu vou ter que te treinar desde o zero. Então, se eu vou te treinar desde o zero, eu não vou pagar isso. Aí começa um negócio que é um achaque, que é um absurdo. Ah, vou te contratar de... Como é que chama? Eu esqueci o nome. Oi? Analista. Vou te contratar de analista. E aí vem umas covardias. Ele entra como analista será para o resto da vida, porque aí não tem um conselho para proteger, não tem nada. E aí o piso acaba virando muitas vezes o teto, porque ele só sai de analista quando ele vira engenheiro. Entendeu? Então, assim, é de uma crueldade esse modelo. Como a OAB, por exemplo, se brindou em relação a isso? Ela fez uma prova da ordem. Ó, você quer formar em bacharel em direito? Beleza, mas você quer ser advogado? Você vai ter que passar por um crivo aqui de qualidade, né? Às vezes é injusto, pô. A OAB eu sei que mais ou menos 2/3 dos alunos que se formam não conseguem passar na prova. É uma injustiça, mas é uma forma do setor se organizar perante... Qualificação. Porque a gente não tem como impedir o MEC de abrir novos cursos. Não cabe a nós. Essa é uma discussão que transcende aqui ao que a gente está discutindo. Mas como setor, tem uma discussão sobre a qualidade daquilo que está sendo entregue. Exato. E o problema não é a tecnologia, porque muitas vezes o cara fala assim, não pode ser EAD. Depende do EAD. Harvard tem ensino por EAD. MIT tem ensino de EAD. Você vai falar que é de má qualidade? Entendeu? É o mundo todo querendo fazer. Ô Miguel, nós estamos pelo Conselho Nacional de Climatização buscando a certificação profissional. Pois é, então, é um excelente caminho. Então eu já vou te espetar logo para a gente pensar, de repente ter um grupo de trabalho nessa linha da certificação profissional. Então já tem uma norma da ABNT para qualificação profissional, então tá aí. Eu concordo, Ricardo, achei excelente o caminho. Eu acho que é um caminho do futuro para o nosso setor. É um caminho, por exemplo, que o setor de medicina se utiliza, né, para poder fazer ali as especializações deles, né, que vai fazer as residências e tudo mais. E acho que a engenharia deveria começar a enxergar muito mais esse caminho do que das atribuições, que é o modelo hoje, que, na minha opinião, é completamente ultrapassado. Eu falei isso em campanha algumas vezes, eu considero um tema polêmico. Eu não acho polêmico. Eu acho que é ultrapassado, né? Mas o pessoal polemizou ao ponto de querer colocar na ética por causa disso. Por causa de um podcast. Eu falei que eu achava um absurdo o modelo atual de atribuição por habilitação, que é assim, tipo,
ele não parte do pressuposto se você conhece o conteúdo ou não. Ele parte do pressuposto que a ementa que foi te apresentada na graduação, exclusivamente só na graduação, é o que vale para o que você pode fazer. Quer dizer, é como se você não aprendesse nada depois que você sai da graduação na sua vida profissional. E como se aquilo que às vezes você viu uma vez na graduação, para sempre você dominasse, o que também não é real. Então, assim, uma forma muito antiquada de pensar a profissão, na minha visão. E acho que precisa se repensar. Acho que é um dos grandes dilemas do CREA. Essa discussão de atribuição é que fez, por exemplo, a arquitetura sair do conselho, os técnicos saírem do conselho. Claro que tem questões políticas, mas essa é uma das principais. Talvez a principal. E creio que se um conselho que é multiprofissional, que é o caso do CREA, é o único que é assim, não quer mais se fragmentar, essa questão da atribuição é uma questão que ela precisa ser aprofundada na discussão interna para que não tenha mais rachas. Considerações finais. Você que está nos assistindo, vai lá, aperta o sininho, se inscreve no canal, participa e vem conversar conosco sobre oportunidades de negócio, o quão o estado do Rio de Janeiro está aberto a novas oportunidades de negócios e nós aqui no RJ+, da Associação Comercial, somos parceiros nessa descoberta e nesse caminhar. Miguel, Ednei, considerações finais. Olha, primeiro, muito obrigado, né? Obrigado, Ricardo, obrigado, Ednei. Tá aqui na Associação Comercial para mim é sempre uma alegria. Tá aqui no RJ+, e vejo que o podcast é o modelo de comunicação que veio para ficar, né? É verdade. Não foi uma onda, né? É muito maneiro e tenho a certeza que estamos aqui um do lado do outro, somos quase vizinhos, né? Tendo outras oportunidades, estarei presente e vamos construindo junto. Legal, obrigado, Miguel. Bom, Miguel, parabenizar você novamente pela conquista, né, da função, e sabemos o peso que você já disse, mas te desejar realmente toda a sorte do mundo, né, que Deus abençoe bastante a sua jornada. Obrigado, e que você colhe os frutos dessa jornada e do trabalho que você está empenhando. Eu desejo sucesso para você. Obrigado. Miguel, brigadíssimo. Ednei, brigadíssimo. Valeu.